Bom, eu volto a insistir nessa questão nacional, candidato. Considerando as pesquisas atuais, a Dilma Rousseff estaria eleita aí no primeiro turno dessas eleições. Como é que o senhor pretende governar o Piauí, caso eleito, seja nas eleições de outubro próximo, tendo o governo federal como oposição? E uma oposição ferrenha, né? Principalmente se a gente levar em consideração, candidato, essa adversidade histórica entre PT, que é o PT da Dilma Rousseff, e o PSDB, que o senhor representa. Tem uma pequena história para lhe contar. O governador Wellington Dias, ele foi eleito deputado federal numa aliança com o PSDB. E eu contribuí para isso a pedido dele. Fazer do mesmo jeito que eu fiz em Teresina. Eu sou do PSDB, é o primeiro partido e o último, eu não vou mudar de partido por qualquer dificuldade que apareça. Jamais vou aderir ao governo por qualquer motivo ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Por uma questão simples, tem que se manter coerência. Eu não faço política por fazer política ou para me servir dela. Eu faço para servir, como missão de servir. Porque senão não faz sentido. É melhor eu cuidar da minha vida. Então, eu fui prefeito de Teresina, sendo adversário do governo do Estado e do governo federal. Fizemos o que foi possível fazer juntos. Fizemos a ponte estaiada com a ajuda do governo do Estado. Se não tivesse tido, nós não teríamos concluído. Fizemos a Avenida Kennedy, fizemos a estrada da Usina Santana, fizemos a estrada da Cacimba Velha. E eu queria fazer outras, e não foi possível, porque também o governo não tem limite de recursos. Então, fizemos a maior parte das obras meio a meio. A ponte foi menos, ele não tinha como me dar mais dinheiro. Mas a posição naquela época era light, né? O senhor com o governador Wellington Dias, sendo um espírito mais desarmado. Mas eu não estou armado. Quem é que está armado? Não, por isso que eu pergunto. Não, quem está armado, eu não sei. Eu estou lhe perguntando em função dessa conjuntura nacional, né? Dessa adversidade histórica que existe. Deixa eu lhe contar. Por exemplo, no governo Mal Santa. O governo Mal Santa sofreu prejuízos na sua administração estadual em função da adversidade então gerido pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Elizabeth, você é suficientemente inteligente, cada um tem seu estilo. Eu acho que o político, por ser adversário, e é bom que tenha adversário, porque você já imaginou, se o governo do Piauí é de um partido, o governo federal é do mesmo partido, aí tem a maioria da Assembleia, aí não é governador, é rei, vira rei. E aí não é bom para a democracia e nem para a população. É preciso que eu aceite o meu adversário, como crítico, como fiscalizador dos meus atos. É assim que se faz democracia. Por isso que eu perguntei, como é que o senhor iria fazer? Deixa eu terminar de falar, então. Quando abriu o PAC, aliás, o PAC do Piauí, que o meu adversário, o Wilson, é coordenador, é o pior desempenho do Brasil. Tem apenas 2% de obras executadas. É o pior do Brasil. Mas agora vai fazer tudo. Agora é sempre para o futuro. Quando abriu o PAC, nós tivemos uma reunião Piauí com a então ministra Dilma Rousseff. Como o Estado do Piauí, na época, não tinha projeto pronto, e nós tínhamos, foi aí que nós ganhamos 17 milhões e meio de reais, que foi começado o projeto Lagoa do Norte, o maior projeto da história de Teresina. Nós estávamos com o projeto pronto, entregamos e ela aprovou. E deu o dinheiro. E somos adversários políticos. Então, eu acho que o gestor público, seja ele qual for, prefeito, governador, presidente, que se comportar diferente, ele não é digno da confiança que a população depositou nele. A população quer saber o seguinte: qual é o benefício que você vai trazer para mim, para minha família, para minha comunidade, para o meu país? Eu quero mais emprego, eu quero mais segurança pública. Não está todo mundo prometendo tudo agora? Sim, e aí depois? A palavra tem que ser honrada, ou então não vale a pena. Pois não, Paulo. Bom, o prefeito Silvio Mendes disse aí que ele não detém o poder. Ele é um candidato que não detém o poder. Nem o poder político, nem o poder econômico, né? Fazendo aí uma referência aos dois candidatos adversários. É direto, não estou falando, é isso mesmo. É uma referência aos dois adversários. Um detém o poder econômico, o outro o poder político. Eu queria saber do senhor o seguinte: essa imagem que o senhor passa de candidato pobre, não é perigosa? Não sou pobre, não. Não sou pobre, sou rico por muitas coisas. Sou rico de muitos amigos, da minha família, da minha história, do que eu faço, até dos meus erros, Paulo. Eu não tenho vergonha. Eu até talvez cometeria alguns erros que eu fiz. Na juventude, que sempre é ousada, não tenho nenhum ato meu que eu preciso olhar para trás. Nunca roubei,
E aí acho que ninguém mais liga para essa história de roubar dinheiro público. Nunca roubei. Desafio a quem apontar qualquer desvio de conduta minha como gestor público. E fui gestor público por 10 anos como secretário de saúde e 5 anos e alguns meses prefeito de Teresina. Você nunca ouviu falar que eu desviei dinheiro público ou que tivesse sido conivente com desvio de dinheiro público. O Estado tem. Vocês, quantas vezes vocês denunciaram o governo do Estado com desvio de conduta? Mas candidato pobre é o mais pobre. Não, eu não sou pobre, não. Eu estou indo... candidato, falando de candidato. O meu patrimônio, eu não tenho caixa 2, eu não tenho patrimônio meu com laranja. A minha declaração de renda é aquela. E é pública, sempre foi. Há 15 anos que ela é pública. Eu não tenho nenhum ato meu que eu preciso olhar para trás. Eu olho para frente. Não tenho receio de nada. Não sou desassombrado, tenho muitos medos. Mas esse aí eu não tenho, não. Pode ter certeza. Você me conhece há muitos anos. Vamos falar de infraestrutura, por exemplo. Infraestrutura não só de estradas, e aí fique à vontade para falar, infraestrutura, o seu governo, infraestrutura, principalmente das cidades. A minha querida Floriano sofre por falta de infraestrutura, Pico sofre por falta de estrutura, Teresina sofre muito por falta de infraestrutura. O seu governo, o senhor sendo governador, qual será a sua meta nesse item? Infraestrutura. Silas, vamos por parte. Teresina, deixa eu fazer justiça. Teresina é uma cidade que, pelo que eu conheço, dos seus prefeitos, de todos os partidos, sempre tiveram bons prefeitos. Não teve nenhum que fosse irresponsável com a cidade. Eu acho que todos cuidaram, dentro dos seus limites de responsabilidade, de uma cidade. Se eu pudesse comparar Teresina com os outros municípios, eu acho que Teresina está numa situação razoavelmente confortável, né, dentro do que é possível ser feito. Acho que a sociedade, Floriano, ela carece de muitas intervenções. Tem um apreço pessoal pelo prefeito Joel, não tem mas ele não tem também condições de resolver muitos problemas. Por exemplo, o aeroporto de Floriano, aliás, o Piauí, tem apenas 2 aeroportos que funcionam à noite. O de Teresina e o de Fronteiras, que é particular. Nenhum mais, nem Parnaíba, que é uma cidade de 160 mil habitantes, a mais importante do estado, não tem como funcionar à noite. Bom, então, Floriano não tem um Instituto de Medicina Legal, não existe, vamos pela segurança pública, não tem perito criminal, o hospital não funciona, eu conheço o hospital de lá, estive lá pessoalmente. Lá, por exemplo, só ortopedia, tem 2 ortopedistas para cuidar de uma cidade com mais de 60 mil habitantes, com influência em toda uma região. E eles decidiram atender apenas crianças. Todos os outros casos mandam para Teresina. E é por isso que o HUT está abarrotado de pacientes. Você não tem, sendo pela cidade, uma cidade onde muitos investimentos, como por exemplo, a indústria farmacêutica, que já foi muito mais pungente, muito mais importante, ela tem dificuldades por uma questão tributária, por uma questão de dificuldade de concorrência com os outros, pelas estradas que não chegaram, pela infraestrutura urbana que não tem, pelo esgoto sanitário que não chegou, até por dificuldade de abastecimento d'água. Então, Floriano já foi muito mais rica do que hoje ela tem. Não só Floriano, Picos também tem as mesmas. Picos talvez seja até pior. E Teresina também. Não, mas não dá para. Não fale tão mal de Teresina assim. Não, mas Teresina tem problemas. Muitos. É por isso que precisa de prefeito. Porque senão tinha acabado comigo, não precisava do Elmano. Muitos problemas. A Teresina tem muitos problemas. Mas, moço, esse é o desafio. É de você enfrentar os problemas dentro da sua capacidade de resolver. Não pode desviar dinheiro, não pode. Você tem que trabalhar com gente experiente. Você tem que saber ouvir a cidade para saber o que é mais importante para ela. Por exemplo, Floriano tem o maior entroncamento rodoviário, um dos maiores é o maior do Piauí e um dos maiores do Nordeste. Aquelas carretas passando pelo centro da cidade, aquilo é uma coisa, tem que ter uma solução rápida. Cadê a UESP que não funciona para poder assim, garantir o futuro dos jovens? E aí não é só Floriano e Picos, é no Piauí inteiro. Quais são os investimentos do setor produtivo? A pergunta é infraestrutura para essas regiões, por exemplo, Parnaíba, Picos, Floriano, Corrente, Bom Jesus, essas cidades precisam de infraestrutura. Você quer do norte para o sul? Vamos lá. Isso. Parnaíba, precisa o quê? É uma atribuição do município, agora o Estado pode, né, o município sozinho não é capaz, não tem, ele tem que ser parceiro do Estado e do governo federal e de outros recursos externos, como por exemplo o Banco Mundial. Eleito governador, Ciro, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a gestão. Fazer como Minas fez, como o Aécio fez. Ele recebeu um Estado inadimplente, com dívida impagável, e ele buscou o quê? A eficientização da gestão pública. Ele trouxe para si, inclusive, o estabelecimento de metas. Tudo bem, o servidor público... Dá para comparar Minas com o Piauí?
Eu acho que quando o Aécio recebeu, lá estava pior do que o Piauí proporcionalmente. Mas ele conseguiu fazer os investimentos suficientes porque ele mudou a gestão.